Olá, meu nome é Vitor Bage, sou diretor executivo de futebol do Clube Atlético Mineiro, ex-atleta, ex-goleiro de futebol e tenho 42 anos. Eu aceitei esse desafio no Atlético não por questão financeira, é por uma questão de entender que eu posso, dentro do meu conhecimento de clube, das minhas capacidades, né, e da estrutura que o clube tem, eu posso fazer essa gestão de forma a ajudar o clube. Eu quero construir algo, deixar um legado para que o Atlético seja cada vez maior, cada vez mais vitorioso. E aceitei esse desafio justamente por isso. Não por uma questão financeira, por uma questão de identificação, de carinho, de respeito que eu tenho por essa camisa. Então, claro que são ciclos, nada é eterno, mas no momento que isso acontecer de uma saída, ainda mais quando se trabalha em uma área, né, de tanta exposição e de tanto desgaste como é a minha área, isso inevitavelmente vai acontecer. É normal, entendo, né, mas o que eu quero dizer é que a hora que isso acontecer, eu poder olhar para trás e falar, poxa, eu deixei algo muito bom aqui, eu construí algo muito bom, né, seja no campo, seja fora dele. Né, e é algo para poucos, sabe, Pedro? Que não são todos que têm o privilégio de criar uma identificação tão grande. Muitos jogadores às vezes constroem carreiras sólidas, quando param de jogar, né, ter uma vida confortável, mas não deixam saudades por nenhum lugar onde passou. Né? Acho que esse é uma grande frustração na carreira de um atleta. E nesse ponto eu tenho assim, orgulho de dizer que por onde eu passei eu deixei as portas abertas. Seja no Paulista de Jundiaí, clube no qual fui campeão da Copa do Brasil, né, e respeito, seja no Grêmio, né, toda vez que eu vou a Porto Alegre sempre sou muito bem tratado, respeitado, inclusive por funcionários e torcida do Grêmio, seja no Atlético, não preciso nem falar. Então, existem coisas na vida que têm preço, e existem coisas na vida que têm valor, e o que tem valor não tem preço, o dinheiro não compra as coisas que têm valor. Né? E o valor de você ser bem quisto onde você passou, isso o dinheiro não paga. Né? Então, para mim, isso realmente é muito gratificante. Acordo pensando em futebol, almoço pensando em futebol, vou para casa pensando em futebol, durmo pensando em futebol. Né? Então, a atividade na gestão do futebol, ela requer tempo, requer energia, requer envolvimento. A primeira experiência fora de campo foi como gerente. Era o braço direito de Rodrigo Caetano. Posso dizer que o Caetano é um amigo que o futebol me deu. Inclusive, oportunidades, fui visitar a família dele, na casa dele, quando ele morava no Rio. E sempre uma relação totalmente fora do futebol. E quando ele chegou aqui, né, a gente reforçou ainda mais esse vínculo, né, essa relação. Já estava num processo ali de final de contrato, né, ainda não estava muito claro o que eu ia fazer, né, dali para frente. Tinha algumas propostas na mesa de outros clubes. E aí veio um convite, né, de fazer um jogo de despedida e logo em seguida já ingressar como gerente de futebol. E então ele foi um grande incentivador também, no sentido de identificar esse perfil, de acreditar, de confiar, né? E a única coisa que falou, Vitor, a única coisa que eu te peço, eu quero que você faça o curso de executivos, né, para você encorpar mais seus conhecimentos. Você tem um conhecimento, né, prático, mas eu preciso que você também ganhe esse conhecimento. Então, acho que ele me deu toda a confiança, né, mesmo enquanto atleta, né, me tirou do Paulista de Jundiaí para me levar para o Grêmio em 2007, né, e depois também essa confiança, né, de fazer essa transição. É uma responsabilidade grande, então ele teve que validar isso. E foram 3 anos de muito aprendizado mesmo, porque todos conhecem, né, quem trabalha no futebol sabe o quão intenso ele é. E
E isso foi me dando bastante repertório, né, no que se refere às demandas diárias do futebol. O goleiro Vitor do Grêmio se formou em Educação Física aos 22 anos. O diploma foi um troféu merecido para quem se esforçou demais. No futebol, no esporte de alto rendimento, o índice dos que atingem o nível de alta performance e de projeção, ele gira em torno de 5%. Então, eu tinha isso como meta. Se não der certo como atleta, eu vou ter um cargo para trabalhar dentro do futebol. E com 22 anos eu me formei em Educação Física. E a verdade é que mesmo tendo êxito na minha carreira, eu posso considerar que eu tive uma carreira de sucesso, né, onde talvez quando eu era criança eu não imaginava chegar e Deus me abençoou nesse sentido. Mesmo alcançando os níveis de performance que eu alcancei, eu sempre procurei estudar, procurei ler, fiz alguns cursos de gestão, né, buscando outros idiomas também, né, alguns conhecimentos também na área de economia. Então, porque o atleta ele tem a tendência de pensar muito no hoje e às vezes não programa o seu pós-carreira, não programa o seu futuro. Então, sempre busquei esses aprendizados no sentido também já pensando no pós-carreira, né, e me considero um privilegiado também, porque o grande desafio do ex-atleta, do atleta quando para de jogar, é conseguir se recolocar no mercado profissional. E eu tive a felicidade de poder emendar. Acho que muito pelo perfil, né, muito pela história, mas também muito por essa construção, pela capacidade. E o futebol, com a profissionalização que vem tendo, né, cada dia mais é necessário essa formação, esse conhecimento. O fato de ser ex-atleta não te garante sucesso como um profissional na área do futebol, como treinador, gestor, alguém que vai trabalhar no futebol. Então, existe sempre as duas correntes, dos acadêmicos e dos ex-atletas. Acho que o ideal é você conseguir equilibrar tudo isso, né? Ter o lado acadêmico, né? Saber na teoria, mas também ter essa habilidade de saber gerenciar situações na prática dentro de vestiário e campo. Como jogador, Vitor fechou seu ciclo em 2021 sendo idolatrado pela torcida do Atlético. 424 jogos, 8 títulos e a alcunha de santo. Só que todo esse histórico, a partir de agora, vale muito pouco. Agora, estando do lado de cá, é procurar dar esse respaldo, esse suporte, essa blindagem ao atleta. Esse é meu papel, é blindar o atleta para que ele esteja focado 100% campo, né, e trabalhar, né, sempre quando existem situações como essa que você falou de questões de desencaixes financeiros, né, de poder tranquilizá-los, saber que existe gente trabalhando, existe seriedade dentro de um processo, de que o clube tem suas prioridades e está com as contas em dia é uma das prioridades, se não a maior prioridade. Então eles têm clareza em relação a isso, não falta comunicação, não falta discernimento nosso, ninguém está alheio quando passamos por situações que requerem essa comunicação e sempre muito aberto. Acho que transparência e verdade no futebol e na vida, elas são fundamentais. Quando você fala de forma transparente, fala a verdade, você fala uma vez e o recado é sempre muito claro. Problemas financeiros, eles não são exclusividade do Atlético, né? Se você pegar na Série A hoje, Série A e Série B, são poucos os clubes que não têm endividamento ou que têm um endividamento baixo. Mas acho que é importante essa transparência, né? É alinhar as expectativas, é entender que o momento ele requer um pouco mais de cuidado no que se diz respeito a investimento, a endividamento. Então a gente hoje, né, está proibido de endividar, vou usar até esse termo, proibido de endividar mais o clube. Mas existe também uma consciência muito grande da importância de você ser assertivo, né,
E as pessoas que estão, os funcionários, os jogadores, quem está no dia a dia do Atlético sabe que o momento requer atenção. Então, preocupa, mas ao mesmo tempo, dada essa consciência de todos, de que o momento é de superar essa turbulência, né? A gente entende que o Atlético tem muito potencial, é um clube que a partir do momento que conseguir diminuir esse endividamento, é um clube que tem muita capacidade financeira, tem muita condição de ser uma potência, como já é, mas pode elevar seu nível. Então é questão de ajustes, questão de você ser mais eficiente naquilo que você gasta. E se for o caso, né, realmente de ter que diminuir um pouco o orçamento para lá na frente você poder tornar o clube mais forte desportivamente, acho que a gente tem que entender, porque para quem gosta, para quem ama o clube, sabe o quão é importante o clube estar saudável. Não adianta você fazer movimentos irresponsáveis e a médio e longo prazo o clube sofrer. Então, dentro do nosso planejamento, dentro do que a gente busca, termos um clube sustentável, um clube que vai sempre manter um nível competitivo dentro da nossa realidade financeira. Então, acho que o recado foi muito bem passado, acho que o torcedor também entendeu isso. Por mais que ele crie expectativas, às vezes, de grandes investimentos, mas, antes de mais nada, é importante ter responsabilidade e é pautado nisso que a gente trabalha. Ser assertivo e ser eficiente dentro de uma responsabilidade financeira que nos foi passada. Com a mudança do futebol de modelo associativo para a SAF, ela geram mudanças também. E a maioria delas muito positivas. Então, a gente sabe que hoje os acionistas, né, o Conselho da SAF, são pessoas do mundo corporativo que têm seus negócios, mas são apaixonados pelo Atlético. Né, e dada a agenda que eles têm, né, desses negócios pessoais, nem sempre eles conseguem estar presentes fisicamente, mas eles estão sempre presentes no sentido de tomada de decisões, no sentido de participação, de debates, sempre muito abertos, muito dispostos a ouvir, né, e sempre muito envolvidos. Então, especificamente falando da relação, a relação muito boa, muito transparente, muito aberta, né, não é porque o fato deles serem os acionistas, os donos que estão, né, no topo do comando, eles estão fechados para ouvir opiniões, críticas, sugestões, sempre muito abertos para isso, né? E quando o objetivo ele é comum, ele é único, né, o alinhamento é mais fácil. Então, o fato de nós termos gestores que são torcedores do clube, né, o foco é sempre no bem do clube, é sempre institucional e nunca só um foco comercial. O grande fim da SAF, dos acionistas, é tornar o clube cada vez mais sustentável, cada vez mais forte economicamente, mas para se reinvestir dentro do clube, né, é tornar o clube cada vez maior. Então esse é um dos grandes pilares, é tornar o clube economicamente sustentável. Então essa é o grande desafio, né, dado as dívidas que nós temos aí, que vem de tempos, é conseguir organizar esse fluxo, é conseguir estruturar bem. Acho que foi uma frustração muito grande, né, porque você ter um jogador adversário expulso com 30 segundos de jogo te gera uma expectativa muito grande, né, de que as coisas vão caminhar de forma positiva. Ao mesmo tempo, é um tipo de situação que a gente não trabalha no dia a dia, né? Como é que você vai imaginar um jogador adversário? Hoje nós vamos trabalhar como se nós tivéssemos 11 contra 10, né, a nosso favor.
né? Não é uma situação que você trabalha em cima do que o adversário faz também, né? Então nós tínhamos um plano de jogo que simplesmente derreteu com 30 segundos. O que era para ser uma estratégia, talvez ele virou uma dificuldade, né? Porque a partir daquilo a gente teve que propor mais o jogo. A ideia era ter um jogo às vezes um pouco mais reativo, né? Até pela velocidade que o Botafogo tinha. E naquele momento a gente encontrou dificuldades de superar o bloqueio ou de encontrar alternativas. No segundo tempo até a gente conseguiu criar mais oportunidades. E futebol, o céu e o inferno, ele está muito próximo, né? Talvez hoje, 2 ou 3 situações ali, se a bola entrasse, nós estaríamos falando da conquista, né? Não tivemos situações claras. Mas um ambiente, depois de uma derrota, ainda mais na final de Libertadores, com as circunstâncias que foi, é de consternação, de tristeza, de frustração, porque esteve muito próximo, né? A gente trabalhou tanto, e muitos não acreditavam que a gente poderia chegar em 2 finais, e a gente fez isso. Acho que vale ressaltar que muita gente coloca 2024 como um ano de fracasso. Eu não vejo dessa forma, de forma alguma. Eu acho injusto, porque se chegássemos em janeiro de 2024 e falar o Atlético, para qualquer um de vocês, chegasse em janeiro de 2024 ou janeiro de 2025, ó, o Atlético vai estar na final da Libertadores e da Copa do Brasil, o que vocês acham? Excelente, né? Talvez aquele final de Brasileiro deu essa conotação, né? Mas acho que desportivamente, mesmo não tendo vencido, acho que foi um ano bom, um ano no qual o torcedor se orgulhou, né, de poder usar a camisa do Galo. Aquele finalzinho realmente foi tenso, né, mas é o preço que se paga também de chegar em 2 finais de Copa. Então você acaba descuidando um pouco no Brasileiro, é um campeonato perigoso. E ali realmente na final, né, houve, né, uma manifestação já do Milito, pedi para que ele, né, seguisse conosco ali até o final, porque nós tínhamos outra missão, que era concluir o Brasileiro. E era um momento no qual todo mundo, seja a comissão técnica, eu, os jogadores, todo mundo já estava esgotado mentalmente, porque foi um ano muito intenso, né? Então, aquele final de temporada foi um momento muito duro mentalmente, porque aquele último jogo sem torcida contra o Atlético Paranaense, não podendo perder para evitar um rebaixamento, né? Foi um momento difícil, mas eu não vejo um ano como um ano de fracasso, né? Então, um ano que você disputa 2 finais, tem o maior faturamento financeiro da história do clube, não pode ser tratado como um ano de fracasso. Talvez tenha ficado a frustração, porque todo mundo quer ganhar, mas acho que fracasso acaba sendo uma palavra pesada para descrever a temporada passada. E o Milito não resistiu. 12 jogos sem vencer do time na temporada e o argentino não é mais o técnico do Atlético. Inclusive, houve uma longa conversa no vestiário e, em comum acordo, né, de acordo com o diretor de futebol, Vitor Bage, foi definida a saída do treinador. Um perfil muito bom, o Milito, muito bom treinador, né, muito acessível, dia a dia muito bom. Um treinador que consegue ter esse equilíbrio entre cobrança e amizade com os atletas, né? Um cara extremamente competente, né? Com muitos bons conceitos, muito organizado, né? Prova disso foram os resultados, a gente conseguiu chegar, mas que no final já, por um desgaste, né, de tanta intensidade que nós tivemos aí nos últimos meses, né, já entendeu-se, né, que era o momento de não continuar, e isso não foi uma decisão somente minha, mas foi uma conversa que nós tivemos, entendemos que para o clube, para ele, seria o momento, então ali em comum acordo a gente conversou, e também foi uma conversa
aberta, né? E é algo que eu sempre procuro dentro da minha posição, é sempre falar de forma transparente, de forma objetiva, né? E de forma verdadeira, né? Quando vou conversar com alguém, ainda mais nos momentos de gestão de crise, eu sempre vou com o coração aberto, sempre falo com o coração e jamais usando palavras ou expressões que vão, né, acabar magoando alguém. Por mais que a situação ela possa gerar algum tipo de mágoa, né, sempre procuro humanizar, né, ser o mais humano possível, porque eu tô tratando com um ser humano, né? Então, acho que essa linha não, é algo meu, né? Eu não consigo estar mal com alguém, então sempre eu vou conversar, sempre vou procurar sempre levar para o lado mais humano, por mais que seja uma questão profissional. Então, o momento foi desgastante, foi difícil, mas que terminou de forma leve, né, e né, mantive a boa relação com o Milito, né, conversei com ele algumas vezes depois e vida que segue, eu sei que ele vai ter uma grande carreira porque ele demonstrou ter muita competência. Toda contratação ela passa por quatro processos. Primeiro, a identificação de carências dentro de um elenco. Essa carência ela é trabalhada paralelamente à identificação dentro do nosso departamento de scout, o SIGA. Então, nós temos a carência, nós temos o perfil da SAF e nós temos identificado pelo SIGA os perfis que são viáveis, que também nós temos que ser responsáveis economicamente, né, dentro daquele princípio de sustentabilidade financeira. A partir da identificação desse perfil, nós voltamos ao treinador, apresentamos diferentes perfis. O perfil que ele mais agrada, o que ele gosta, ele vai te indicar. A partir disso, a gente vai ao mercado. A partir disso, a gente vai começar a operacionalizar uma contratação. Falamos com o representante, falamos com outro clube, é viável ou custa tanto, né? Trazemos toda a operação já montada para o financeiro, para a diretoria, para o comitê da SAF, e se eles entenderem que economicamente aquela operação é viável, né, e está dentro da capacidade financeira do clube, a gente, né, fecha a contratação. Então é todo um processo, né? Ele é um processo também bastante científico, porque você usa muitos dados para saber histórico, performance, dados físicos de cada atleta. Então é um processo que torna cada vez mais assertivas as contratações. Obviamente, vamos errar? Vamos errar, né? Mas o que a gente quer dentro desse processo? É minimizar a margem de erro. Porque hoje o grande endividamento dos clubes ele se dá por erros em contratações, né, em gestões passadas. Não estou falando de atleta, estou falando do futebol de uma forma geral, né? Contratava-se mal, não deu certo, manda embora, faz a rescisão e paga a rescisão, né? Hoje, né, com processos e com orçamento cada vez mais definido e com responsáveis, porque hoje é um CPF que tá por trás de todo o futebol, então o nível de assertividade tem que ser grande, você tem que ter responsabilidade. Então é mais ou menos assim que funciona, mais ou menos não, é assim que funciona o processo, né? Identificação de onde você precisa, identificação de perfis, aprovação e operação, né? Para que a gente sempre busque otimizar nossos recursos com performance, né, e o melhor nível de eficiência possível. Eu, antes de entrar em números e de tempo de contrato, de salário, eu apresento o projeto para o atleta. Porque antes de falar do lado financeiro, eu tenho que entender se o projeto atlético faz sentido para determinado atleta. Se ele se vê naquele contexto, se ele se vê usando aquela camisa, se ele se vê jogando na arena, se ele se vê
sendo apoiado pela massa atleticana. Eu não posso simplesmente, vou te pagar X por tantos anos de contrato. Isso aqui faz sentido para você? É isso que você quer? Não, é isso que eu quero. Então, a partir disso, eu vou falar com o seu representante e não vamos falar de contrato. Porque não adianta falar de dinheiro, falar de números, sem um atleta se enxergar dentro de um contexto. Porque daqui a pouco ele chega aqui, poxa, não era isso que eu estava esperando. Ou não sabia disso. Então, tudo, em qualquer contratação, de funcionário, treinador, atleta, tudo é falado antes. Para depois não chegar aqui, não sabia. Não, você sabia, foi falado, nós tivemos uma reunião, eu te passei isso aqui. Então, mas é criar realmente esse vislumbre e esse senso de pertencimento. A partir daí a gente fala de contrato. Antes de mais nada, o projeto tem que fazer sentido. Se não faz sentido, eu não entro na parte negocial. A gente sabe que rede social é um ambiente, às vezes tóxico, às vezes pesado e às vezes injusto. Eu não sou alheio às críticas, dou importância a elas, porque as críticas, quando elas são construtivas e embasadas, elas são produtivas. Então, dentro da minha gestão de tempo, né, e das pessoas que me cercam, né, minha assessoria do clube, eu peço que façam um filtro para mim também, até para eu saber o que está acontecendo, eu preciso dessas informações. A abordagem depende da intenção de quem está abordando, né? Se é um torcedor que quer falar de futebol, que quer falar da defesa, que quer falar, né, das conquistas que eu tive, vai abordar como São Vitor, como goleiro. Agora, às vezes o torcedor está um pouco chateado, que o time não está no nível de performance ou num momento um pouco mais de baixa, ele vai me abordar como diretor. Mas sempre com muito respeito, né? Obviamente que existem alguns pontos fora da curva, mas é normal, né? Seja para mim como diretor, seja para mim como atleta, assim como qualquer personagem que está dentro do futebol. Né? Mas normalmente a abordagem do torcedor ela é muito respeitosa e mesmo quando a abordagem ela está num tom de cobrança, antes vem a gratidão. Né? Então o torcedor sempre agradece, normalmente agradece, obrigado por tudo que você fez, né, que você vem fazendo. E mesmo na cobrança é sempre um tom de muito respeito e sempre também, dentro da possibilidade, né, também dou atenção, ouço. Como eu falei, essa relação de troca com o torcedor ela é importante, porque o nosso produto final, afinal de contas, é para ele, é para esse torcedor. E a gente sabe da nossa responsabilidade, né, de fazer mais da metade da população da cidade ou do estado e trabalhar feliz no dia seguinte. A gente sabe dessa responsabilidade. A gente percebe no semblante e na fala do torcedor esse sentimento de gratidão. Né? Acho que isso é algo muito enraizado, né, na cultura, né, da torcida atleticana, reconhecer os grandes ídolos de sua equipe. Riascos da bola, lá vai o Tijuana, lá vai o Riascos, correu, bateu, Vitor! Vitor sensacional! É um assunto assim que quase que diariamente eu sou abordado por alguém para falar, né? E as pessoas elas fazem muito essa relação. É impressionante como marcou, porque não só o atleticano, né, mas as pessoas que acompanham o futebol em geral, né, tem esse dia, essa defesa como um marco. Né? Às vezes você encontra, aquele dia que você pegou o pênalti, eu estava fazendo tal coisa, eu estava em tal lugar, eu estava com tal pessoa, eu estava no estádio, eu fiz isso, eu rezei, eu, né, virei as costas, eu tampei os olhos, eu escolhi o nome do meu filho naquele dia, fiz promessa. Então, assim, são tantas histórias, né? E a gente percebe que foi um momento que não marcou só a minha carreira. Eu falo que minha carreira ela se divide antes e pós-Tijuana, porque sem dúvida foi um salto ali, foi, né, um momento emblemático, marcante, que também me projetou depois para uma Copa do Mundo, para uma seleção brasileira, que eu já tinha um histórico, mas aquilo foi a consolidação, aquele momento foi a consolidação.
Então, todas as memórias desse dia, elas estão muito frescas ainda na minha cabeça, já faz 13 anos, né? E eu lembro perfeitamente a saída de campo, né, a legião de repórteres ali, o vestiário, aquela comoção que eu encontrei no vestiário, o presidente me aplaudindo, chorando em pé e tinha mais de, eu acredito que umas 60, 80 pessoas ali dentro do vestiário, todos pararam o que estavam fazendo para me aplaudir, e isso é marcante, porque o reconhecimento do torcedor é legal, ele é gratificante, mas o torcedor é passional. E a partir do momento que você chega no vestiário e tem esse reconhecimento, inclusive de grandes ídolos, de grandes jogadores que estavam ali te saudando, isso realmente foi algo bastante marcante. Um dia que, aliás, uma noite que eu praticamente não dormi, mas foi uma insônia muito, muito gostosa, né, que depois deu para recuperar o sono, mas foi um momento realmente muito especial na minha vida. Às vezes não só o elogio, né, mas tem uma imagem emblemática, né, na final da Libertadores que vocês pegam, que o Ronaldinho, eu estou conversando com o Ronaldinho, né, e ele me elogiando, né, enaltecendo ali. Então, são situações assim que faz você olhar para trás, tudo que você passou, tudo que você sofreu para chegar num momento como aquele, você fala, poxa, valeu a pena. Valeu muito a pena estar, né, abdicar de tantas coisas para poder chegar num momento como esse. Então, esses são as particularidades do futebol, né? Um dia você está na arquibancada vendo o seu ídolo jogar, no outro dia você está jogando junto, contra, trocando camisa e criando amizade. Então, são legados que o futebol também te proporciona e sou muito grato a isso.